Eu gosto muito da palavra que você colocou, acreditar. E a gente precisa resgatar isso. Porque quando a gente não incentiva as pessoas a acreditarem nela, a gente fala, olha, você não vai ter capacidade de fazer isso. Ou eu vou fazer por você porque você não tem capacidade, você está minando. Algo que o brasileiro dá aula para o mundo. A gente é criativo, a gente tem garra. Eu adoro falar isso, a gente é literalmente bonito por natureza, abençoado por Deus, a gente é incrível. Nos últimos 30 anos, passei pelas maiores agências de publicidade do mundo, lidando com clientes de todos os tamanhos e segmentos, enfrentando o maior de todos os desafios, as transformações radicais que o marketing e os negócios sofrem por conta da tecnologia. Eu sou Luiz Tastaldi, estrategista de marketing, de negócios e de identidade, e criei o Edu para aplicar minha própria filosofia, onde estratégia de vida e de negócios se cruzam. Hoje, eu ajudo pessoas, marcas, negócios, líderes e até países a ocuparem o seu lugar no mundo, seguirem o que acreditam e decidir com estratégia. Porque ser quem você é define quem os outros deixam de ser. E essa sempre será a maior vantagem competitiva que existe. E é o que eu chamo de se manifestar. Todo evento do Manifest eu abro fazendo a mesma provocação, que a gente tem que acreditar no que a gente acredita. E acreditar no que a gente acredita é acreditar naquilo que está dentro da gente, aquela vontade que você sabe que você tem, não necessariamente no que o mundo espera ou que a vida vai direcionando a gente a fazer. E o que mais tem hoje em dia são armas para inibir essa nossa crença. Dá uma olhada no que eu falei em uma das aberturas do Manifest sobre isso. Essa é uma das palavras mais legais do nosso vocabulário. A palavra curtir. Cara, curtir era muito bacana. Essa palavra ela tinha a ver com o que a gente estava vivendo na vida real. Cara, curtir a viagem, curtir a adolescência do meu filho, curtir aquela história, curtir jantar com vocês, curtir. Ela estava relacionada a uma coisa, a nossa vida. Era o que a gente curtia ou não curtia. Putz, não curti muito o que você falou, não curti o que aconteceu. Essa palavra, a gente simplesmente pegou a palavra mais bacana que a gente tinha e deu para uma outra pessoa, para que ela curta a nossa vida. E no momento em que ela curte a nossa viagem, ou ela não curte a nossa viagem, ou qualquer coisa que a gente divida, a gente muda a nossa vida por conta da curtição dos outros. Cara, a gente não pode decidir a nossa vida por conta do que os outros vão gostar ou não. A diferença é que vai ser quem você é. Quem você é de verdade, o que você acredita, o que você vive de verdade, não o que você quer que os outros decidam que você vai viver. E a nossa convidada de hoje é a essência dessa frase. Ela acredita no que acredita e vai além, faz o que acredita. O tempo aqui é curto, mas você pode ver todas essas táticas na comunidade do Manifest, no site que está aqui ou no meu canal no YouTube. Tem gente que acredita, tem gente que sonha, mas tem gente que vai além, acredita, sonha e faz. A nossa convidada é esse tipo de pessoa, alguém que transforma risco em oportunidade, que mostra que empreender não é só abrir negócios, que é abrir caminhos. Uma mulher que inspira porque prova todos os dias que acreditar é o primeiro passo para transformar. Carol Pfeiffer. Carol não, Carols. Porque tem mais de 100 aqui no palco agora. Obrigado. Cara, muito bom ter você aqui. Aliás, muito bom o milagre de conseguir você aqui. Poxa, não fala assim.
Não, a sua agenda, cara, que você não me mostrou quando eu fui na Dinastia, que eu vou mostrar o que é a Dinastia, que eu falei, eu quero ver a agenda, eu quero ver sua agenda, porque, cara, eu acordo, entro no, sei lá, no Story, já pá. Eu tenho um clone. Carol, bom, deixa eu... Ó, tem um café, esse café é o Café Fazenda Floresta. Espetacular. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aonde você tá, eu já sei, e a gente vai contar um pouquinho. Mas da onde você saiu? Não quero que você conte a sua vida inteira, eu nasci com 3 meses, tá? Mas da onde você saiu? Como é que começou a sua história para empreender? Ou pra, assim, ó, da onde veio? Porque tem a Atom, depois tem o Shark Tank, aí tem a Dinastia. Mas qual foi o pavio que você falou assim, pô, eu nasci para isso aí? Oh, pergunta complexa também, né? Boa noite, pessoal. Obrigada aqui pelo convite. Uma honra estar aqui, né, dividindo esse palco e falando um pouco mais sobre empreendedorismo. Bom, eu venho de uma cidade chamada Porto Feliz, então por isso, naturalmente, insuportavelmente feliz já. Bem animada todos os dias. E é uma cidade de 50 mil habitantes, então sou caçula, vim dessa cidade. Eu acho que também venho estudando muito das Blue Zones, né? Eu acho que Porto Feliz deve também estar nas Blue Zones, que a gente faz tudo a pé, anda, eu acho que se encontra muito. Mas eu acabei me identificando muito com o mundo da moda por causa da minha mãe, né? Minha mãe tem confecção infantil, loja e tudo mais, e minha avó de adulto, e eu ia fazer moda, tava na minha cabeça que eu ia fazer moda. Desde criança sempre fui muito inquieta, e também acho que muito bom ter sido caçula, porque eu fazia todos os cursos, ninguém lembrava de onde eu estava mesmo, e estava tudo bem. E eu acabei me identificando muito com o mundo da moda, mas eu já via como era difícil empreender. Aí todo mundo pergunta, pô, já passou perrengue empreendendo? Eu já pergunto, você é brasileiro? Porque a gente passa perrengue pra caramba, né? E daí eu decidi fazer administração de empresas. E quando eu decidi fazer administração de empresa é porque eu queria ter uma empresa de moda. E tava falando até com a Maria sobre isso. Eu falei, porque eu não queria ser estilista, eu queria montar uma empresa e eu via como era desafiador. E daí eu fui fazer ADM, só que daí eu conheci a Bolsa de Valores no meu primeiro ano de faculdade. E quando eu conheci a Bolsa de Valores, aquilo você me conheceu despertou. como? Apareceu como pra você? O meu irmão, né, o meu irmão Joaquim, ele foi fazer também ADM, então ele ia fazer medicina, agronomia, outros cursos, e daí eu acabei convencendo ele também a fazer ADM. Nós temos 2 anos de diferença, eu sou um ano adiantado, ele fez um ano de cursinho, a gente entrou no mesmo ano, em faculdades diferentes, mas em Campinas, né? Meu pai simplesmente falou, vai todo mundo estudar em Campinas, sua irmã já tá lá e vai todo mundo para lá. Tinha passado em Araraquara, ele falou, não, muito longe, vai todo mundo para Campinas. E o professor dele de economia, que eu agradeço muito, eu brinco que fez essa gentileza de nos apresentar a bolsa, porque ele chama gentil. Então ele fez essa bondade de apresentar a Bolsa de Valores primeiro para ele e ele me apresentou. E quando eu conheci aquilo, eu vi aquele monte de gráfico, aquele sobe e desce, eu falei, mas eu vou fazer moda depois. Por que eu vou ficar olhando esse gráfico? Só que daí eu entendi uma coisa, era comprar barato e vender caro. Em todas as suas falas aqui, me despertou muito, assim, algumas reflexões, porque as pessoas, elas tendem a falar coisas complicadas, técnicas, que são simples. Então, ou seja, o que no final do dia é o mercado financeiro? É uma oportunidade de você comprar mais barato, vender mais caro, ou vender caro e comprar mais barato. Então, ou seja, por que você fala tanto economês, tanto financeis? E daí tem uma grande vantagem de eu ter vindo do interior. Quando a pessoa começa a falar muito termo técnico comigo, eu falo, mas eu tomo talagada com meu pai de domingo. Você vai falar de termo técnico? Vamos fazer um teste. Quem sabe de verdade o que é 130 do CDI? Levanta a mão aí. Cara, por que isso está no relógio de rua? Pois é. Então, e você de um tá falando produto num lugar, de varejo né, popular. que a gente tá falando de... Então, e aí que tá, as pessoas, elas tendem a falar termos mais técnicos. E toda profissão tem um pouco disso, né? Também, todo mundo que sai um pouco da faculdade, tipo, tá terminando a faculdade, você começa a falar termos técnicos. A gente brinca isso com todas as profissões, né? Você fala com o advogado, ele fala muito termo técnico, e no final é uma coisa mais simples. Fala com o médico, no final é gripe. Então, ou seja, a gente tende a querer enaltecer falando coisas mais complicadas que não precisa. Eu acho que, na verdade, a magia tá em você ser simples, em você conseguir traduzir. E foi aí, na faculdade também, que uma professora minha, a Zila me falou, Carol, você é uma educadora. Você tem que fazer mestrado quando você terminar a faculdade, porque você comunica. Então, essa comunicação você precisa usar para ajudar as pessoas, para traduzir para mais pessoas.
E ela está no meu conselho, foi conselho da Atom, conselho da Dinastia, conselho do museu, tudo que é conselho eu vou convidando ela. Eu falo, Zila, você não tem opção, você já sabe, né? Então eu tô te convidando não, tô te convocando para você estar junto comigo mais uma vez, entende muito de educação. Então isso que eu acho que a gente precisa também identificar. Como que a gente pega pessoas que conseguem simplificar e a gente acaba dando mais ênfase para aquilo, mais espaço para aquela pessoa falar. Porque é um questionamento. Quando você coloca, e daí de novo nas reflexões aqui do Manifestes, é uma reflexão. Como você bem colocou, do ponto de vista, você está refletindo, você está dando o direito de questionar. Por que precisa ser daquele jeito? Sabe que me deu até uma nostalgia, porque eu fiz o Manifesto Atom. Eu estava correndo e me veio um insight desse texto e tal, cheguei e gravei um áudio, e daí desse áudio virou vídeo, etc., e ele falava sobre você questionar. Questionar o jeito como é o mercado financeiro, questionar o jeito como as pessoas falam de empreendedorismo. Questionar. Empreendedorismo é solitário? Como que no Brasil empreendedorismo é solitário? Você falou sobre conviver. Como que a gente vai falar que é solitário se a gente faz amizade hoje, amanhã está fazendo um churrasco, já está encontrando em casa? Então, ou seja, a gente só precisa questionar o jeito como a gente está fazendo as coisas para que elas sejam cada vez mais leves, mais didáticas. Então, eu me encontrei muito na educação. Na verdade, eu não estou há 20 anos no mercado financeiro. Eu estou há 20 anos estagiando na educação, aprendendo sobre educação. Fiz mestrado em educação e tecnologia, porque pessoas aprendem de jeitos diferentes. E parabéns, incrível o que você faz aqui. Bacana, porque você está levando um conteúdo para as pessoas e você está permitindo que as pessoas questionem. Você sabe que, assim, eu tento aplicar em mim as coisas que eu prego, vamos dizer assim. Então, acreditar no que eu acredito, me manifestar, isso aqui é uma maneira de se manifestar. Assim, não é uma coisa fácil para mim, não é o meu ambiente aqui, apesar de eu dirigir presidente de país, você vai falar assim, naquela hora que você vem e desenha isso, então é um aprendizado. Quem veio no primeiro viu de um jeito, no segundo de outro, no terceiro foi melhorando, eu falo assim, mas a gente vai subindo, né? A gente vai melhorando. Mas assim, se a gente fica atrás só criticando, questionando e falando, apontando o dedo, porque eu falei no último assim, a internet não devia ser seguir as pessoas, deveria ser julgar as pessoas. Porque seguir a gente segue exemplo, a gente segue você, segue líder, segue, né, herói. Ali deixa eu julgar isso aqui, a gente passa o dia julgando ali, mas não seguindo, tá errado aquele valor, né. Agora, então eu aplico em mim, assim, a gente tem que se manifestar, tem que botar para fora o que acredita, porque senão o mundo vai dizer para você não fazer. E tá cheio de arma para isso. Síndrome de impostor, autoestima, e não sei o que vai te botando para baixo. O país não foi feito para empreender, não sei. Cara, as crenças que a gente vai criando, no Brasil elas são até mais profundas, né, se você for ver. Eu acabei de gravar um TED que eu falo muito sobre educação e justamente do que a gente precisa quebrar. A gente até criou uma cultura da dependência. Tem alguns dados que me assustam muito. Por exemplo, 37% de relacionamentos abusivos não terminam com as mulheres com medo de lidar com dinheiro. Perceba que eu não falei que ela não ganha dinheiro. Medo de lidar com dinheiro. E daí você vê, de onde vem o medo do brasileiro falar sobre dinheiro? Dificilmente, inclusive, você vê em rodas de amigos as pessoas falando quanto ganham. Se você perguntar para o seu melhor amigo quanto ele ganha, pode ser que ele se sinta ofendido ou invadido. Então olha como a gente precisa até questionar muito disso. De onde estão vindo essas crenças? Ou do tipo, no Brasil é assim mesmo. Sempre foi assim. A gente foi criando ao longo do tempo muitas crenças que estão cada vez mais blindando o nosso crescimento. Eu gosto muito da palavra que você colocou, acreditar. E a gente precisa resgatar isso. Porque quando a gente não incentiva as pessoas a acreditarem nela, a gente fala, olha, você não vai ter capacidade de fazer isso. Ou eu vou fazer por você porque você não tem capacidade, você está minando. Algo que o brasileiro dá aula para o mundo. A gente é criativo, a gente tem garra. Eu adoro falar isso, a gente é literalmente bonito por natureza, abençoado por Deus, a gente é incrível em todos os aspectos. Então, ou seja, como que a gente traz isso para os negócios? Como que a gente faz as pessoas voltarem a acreditar nelas? Porque a gente está fazendo o contrário.
A gente tá falando o tempo todo, olha, você não vai conseguir, é normal. Pô, eu fico pé da vida quando eu vejo, poxa, um educador financeiro falando, olha, eu vou te ensinar a ser milionário com salário mínimo. Eu falei, sério mesmo? Porque não é possível que você acredite nisso. Não é possível que você acredite que a pessoa não possa ganhar mais. Quando eu falo de dinheiro, eu não estou falando sobre dinheiro, eu estou falando sobre as pessoas acreditarem que elas são capazes, elas resgatarem o que elas têm de bem mais precioso que a vida delas. Elas ganharem dinheiro para quê? Para ter tempo de qualidade com a família, com os amigos. É isso que acontece quando você ganha mais dinheiro. Obviamente, se você sabe equilibrar a sua vida. Mas esse deveria ser o motivo. Então, peraí, como que eu faço com que todo mundo ao meu redor acredite nisso? E acreditar é enaltecer o intraempreendedor. É fazer as pessoas entenderem que empreendedorismo não é só quem monta CNPJ ou quem senta aqui e tal. Não, são as pessoas que fazem isso acontecer. Olha quantos empreendedores estão junto com você só para esse programa acontecer. Olha quantas pessoas compraram e estão se preocupando, e a gente está vendo os movimentos ali para nada dar errado, para o microfone estar ok, para a luz estar ok. Então, ou seja, a gente tem que saber enaltecer tudo isso, que obviamente a gente resgata o acreditar. Então a gente está matando ele. Está matando como? Com falas, com crenças, com mensagens erradas, que é o que você falou, do julgamento. Imagina, a pessoa está lá para julgar, mas ela não dá nenhuma sugestão de como pode ser melhorado. Não é uma crítica construtiva. Não, o que mais tem é não crítica construtiva. Enfim, me sigam no Instagram. Mas eu vou falar por quê. Porque essa semana eu tive meu primeiro hater. Isso é sinal de sucesso. Ninguém quer ter, mas quando tem, entende algumas coisas. É sinal de sucesso. E eu lembro com... Eu lembro que o Neila Torraca falava que ele mediu o sucesso do teatro pela quantidade de pipoqueiro que estava na porta. Então ele chegava, quando ele via que tinha caído de 5-2, ele já começava a cancelar a peça. Mas o hater, ele fez o comentário foi demais. Eu faço esses vídeos mais inspiradores ali, tento colocar um pouco de estratégia, porque é o jeito estratégico que eu faço, e você viu aqui na introdução que ele é técnico. Uhum. Ele só é fácil de entender. Ele fez o seguinte comentário em cima de um vídeo, como se fosse, acredite no que você acredita e tudo. O comentário foi, blá, blá, blá. Cara, profundo, uma análise profunda. Uma análise super profunda. Mas eu posso falar... Agregou pra caramba pra todo mundo. Eu falei, não é possível. Porque o que eu acredito, o que eu sei, é muito... É baseado em muita técnica, muito estudo. Só que eu falo de um jeito fácil, né? E eu falei... Hoje, essa abertura, eu fui traduzir o acreditar no que você acredita para defesa desse blá blá blá. Eu falei assim, não, os caras não podem achar. E eu parei para pensar, eu falei assim, não, a galera pode achar mesmo, acreditar no que você acredita, vou sair correndo, mas esse cara é louco, que acredita. Eu falei assim, não, acredite, mas existe uma regra, existe uma técnica que você tem que aplicar para que seu sonho possa conviver de maneira real, e aí eu fiz isso aqui. Mas eu vou te perguntar sobre o Shark Tank, porque cara, assim, ó, eu adoro o programa, acho as ideias incríveis que a gente vê, é super inspirador, né? A maneira que eles apresentam, o pitch ali, a gente aprende muito ali, né? E eu pensava o seguinte, beleza, Carol tá lá, vê lá, ideia, bota ali 3 cacarecos, diz que é só, igual ator de novela que fica só de restaurante. Colocou o nome. Eu falei, ela deve colocar o nome. Até eu conhecer a Dinastia, que é o hub da onde ela controla os mais de 100 negócios que você tem lá, de todos os segmentos, que daí a gente já mostra um pouquinho sobre a Dinastia. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, ali você não tem muito tempo de analisar os dados, é uma velocidade muito rápida. Para mim é tipo um jogador de futebol que tem que analisar muito rápido os números ou não números que eles estão... O que te guia mais? Os números e olhar no olho e falar, essa galera acredita nisso aí que eles estão falando... Os dois, como é que você escolhe ali as empresas que você investe? Porque você realmente investe. Pois é, inacreditavelmente, né? Então, porque tem muita gente que pergunta se é de verdade, né? Se pós-Shark acontece. E o Shark Tank é um programa de muito sucesso em 40 países. Ele tem mais de 20 anos, aqui no Brasil completa 10 anos e eu tô há 6 anos, né? Então, minha 6ª temporada agora. E é muito interessante dizer isso porque, com certeza, foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz na vida foi entrar no Shark. Por quê? Porque
Porque no mercado financeiro, por exemplo, eu posso comprar e vender uma empresa e eu, assim, fiz um negócio não tão bom, ou ela subiu, ela valorizou, eu não preciso falar com ninguém, eu simplesmente vendo os meus negócios. Eu não preciso ter esse dia a dia. Ali não, eu vou ficar sócia de pessoas que eu nunca vi na vida. Então, inclusive, quem está acompanhando aqui e assiste o programa ou vai começar a assistir, lembre de ficar com dó do Shark, porque afinal eu nunca vi aqueles empreendedores. Eu brinco que o programa facilmente poderia ser chamado Casamento às Cegas. Mas é tipo leilão, no momento em que você investiu, não tem Então, você no tem, way back? depois do programa, você vai fazer uma due diligence, ou seja, puxar a capivara, ver se não matou ninguém, se está tudo certo, etc. E daí você vai tomar uma decisão de fato se você investe ou não. Vou ser muito franca, se você levar muito a ferro e fogo no Brasil, você não vai investir em ninguém. Por quê? A gente está falando também de PMS, são pequenas e médias empresas. Então, ou seja, são empresas que foram crescendo, ele não tinha muito conhecimento. Então, ou seja, muitas delas precisam ser assim, reorganizadas antes de você fazer um investimento. Porém, de fato, se eu me comprometo com alguém, eu me comprometo com alguém. Porque é o sonho da pessoa. Para você pode ser mais um negócio. Para ela, muda totalmente o que ela está pensando, o que ela está fazendo. E ela está se expondo muito. Por isso, daí entra esse ponto que o empreendedor ele tem uma grande chance de convencer um Shark, porque ele pode assistir as 10 temporadas, ele sabe as perguntas que a gente está fazendo, e ele tem como saber como que cada Shark olha. Então, por exemplo, uma pessoa que fala muito mais sobre educação, sobre impacto, tem muito mais chance de eu querer estar com ela do que uma pessoa que só fala, por exemplo, de números. E as pessoas, quando eu entrei na primeira temporada, achavam o contrário. Porque imagina, a Carol é do mercado financeiro, só vai perguntar números. Se não tiver números, ela não vai entrar. E no final do dia, até com toda a tecnologia que a gente tem hoje, com todas as ferramentas, eu não estou procurando uma pessoa que seja boa de finanças. Eu estou procurando uma pessoa que saiba interpretar os dados, tomar decisões e que entenda muito do cliente, do mercado. Por quê? Porque no final do dia, um empreendedor ele tem que entender que quando você monta um negócio, você não monta para você. Começa por aí. Você monta para o mercado. Você vai impactar a vida de outras pessoas. Vai conviver com outras pessoas. Exato. E daí que veio, inclusive, montar a dinastia. Dinastia significa construindo legados, profissionalizar. Porque quando você coloca um produto na prateleira, quando você coloca um produto no mercado, você conquistou pessoas. As pessoas tiveram um relacionamento com você, com a marca, com a sua história. Ou seja, olha quanta responsabilidade você tem para que aquilo continue existindo, além da sua existência. Então, o que eu olho ali no programa? Obviamente não são só números, dados, mas porque eu tô ficando com bastante fama de louca, né? Porque eu vou comprando coisas, porque mais de 100 significa tomar muito risco. Não, quando eu achava que a gente parava de dormir quando eu tivesse filho. Não vamos dormir nunca mais. Até você ter o primeiro funcionário. É verdade. Você imagina, e ter sócios que você não conhece, porque assim, quando você está fazendo uma negociação, você tem como ir medindo, entendendo e tudo mais. Quando você está ali no programa, eu acho que tem alguns pontos. O mercado também me ajudou muito, o mercado financeiro, a tomar decisões rápidas. Então eu faço muitas perguntas. Eu geralmente não gasto muito tempo contando a minha história ou dando um contexto, eu vou direto em perguntas. Por quê? E daí eu não estou só analisando a resposta, eu estou analisando a pessoa. Quando eu entrei no Shark, eu entendi que eu precisava me aperfeiçoar em leitura corporal. Porque no final do dia são pessoas. E olha só, a pessoa também está se expondo pra caramba. Ela vai passar em todos os países, etc. Porque hoje também o Shark é traduzido. Então, ou seja, imagina, ela vai mostrar a empresa dela ali e ela vai me dar algumas respostas que pode ser que não sejam bem assim. Então, ou seja, ela pode estar nervosa, ela pode estar passando algum dado. Então, é uma linha tênue entre ela me responder com propriedade ou responder com arrogância. É uma linha tênue ela estar nervosa ou ela não entender nada do que ela está falando. Então eu preciso saber identificar se aquela pessoa pode ser um bom sócio. Tudo bem que naquele momento a empresa não esteja tão bem ainda ou tão bem organizada. Mas se a pessoa tem humildade para ter um sócio, se ela pode conviver, aí faz sentido para mim. Não faz sentido para mim quando um empreendedor vem, mas é um bom negócio, ele é super lucrativo, etc. Aí você colocou um negócio que eu achei incrível aqui. O mundo tá chato? Eu tenho um lema. Eu só não faço negócio com gente chata. Cara, total. Eu não sei se eu tenho outra vida ou não, gente. Então, ou seja, imagina eu conviver pra mim com uma pessoa
Chato é linha de corte. Então, imagina conviver com uma pessoa que eu vou ajudar ela, tipo, prosperar e tudo mais, e ela é chata. Então, ser chato significa não tratar bem as pessoas. Eu vejo muito como elas Quem tratam. riu aí é chato, viu? Então, acho que, assim, é como que você identifica isso também. E tá tudo bem, o que é chato pra mim pode não ser pra você. Então, assim, em algum momento da sua vida, sei lá, o melhor amigo do seu amigo não é tão legal pra você. Então, tá tudo certo. Eu acho que é identificar quais são as batalhas que você quer participar. Então, pra mim, o que faz muita diferença é que se aquela empresa, obviamente, para de pé, se tem sentido, porque também contra números não argumentos. Tem o propósito, mas não abandone o caixa, porque senão o seu negócio não para de pé, você não vai ajudar ninguém. E daí sim também é olhar se faz sentido, falar, não, vamos junto. Vamos aqui dar as mãos, vamos agarrar tipo, e os vamos números não junto. funcionam, mas a gente vai botar de pé. Pois e assim, é muito legal dizer isso, que é uma palavra também, né, que a gente usa aqui muito no Brasil, que é pivotar. Pivotar, toda empresa precisa pivotar várias vezes para continuar existindo. Você pegar qualquer empresário que existe há muitos anos, fala, putz, minha empresa tem 30 anos. É óbvio que você pivotou várias vezes, ela não é igualzinha há 30 anos atrás. A gente não é igualzinho há 30 anos atrás. Você foi pivotado várias vezes. Então é de entender se a pessoa está aberta a isso. Tudo que você está fazendo, o seu porquê está acima do seu ego, da sua vaidade, aí a gente está junto. Aí a gente vai fazer acontecer. Então isso me chama muita atenção. Deixa eu, só para vocês entenderem, eu vou passar. Vamos ver a dinastia? Vamos. A gente está aqui no meio da Avenida Europa. No meio não, no comecinho da Avenida Europa, aonde fica a dinastia da Carol Pfeiffer. Vamos entender o que é isso aí. Vamos lá. E aí? Como é que você tá? Tudo bom? Tudo jóia? Vamos dar uma andada, mas primeiro vamos receber todo mundo bem, que aqui, ó, sempre comendo bem. Primeira vez que eu vim aqui tinha um restaurante montado lá embaixo. E agora eu entrei e tinha um shopping, um evento. Você já entendeu o conceito, aqui é um ecossistema vivo. Então, ou seja, o tempo todo a gente está conectado e como os assuntos são diversos, né? Então a gente está desde moda que eu investi, agro, mercado imobiliário. Então, ou seja, cada hora o prédio está comportando uma atividade diferente aqui. Como é que nasceu a dinastia? A Atom, ela tem capital aberto na bolsa, então eu não poderia fazer investimentos via Atom. Então eu fiz Carol, pessoa física, né? Eu investindo sozinha. E daí eu montei um hub que no primeiro momento chamava Proto, porque eu já tinha Atom e daí é o Proto de positividade também. E daí veio a dinastia. Dinastia significa construindo legados. Então como que a gente profissionaliza um negócio para ele existir além da existência das pessoas, né, dos empreendedores? A gente focou aqui em trazer tudo que um empreendedor precisa. Começando pelo um CC, um Centro de Serviço Compartilhado. Porque toda empresa que eu invisto, ela precisa da mesma coisa. Marketing, finanças, RH e etc. Se a gente contrata junto, sim, isso está dentro da dinastia. Cara, por isso a dinastia. Então a dinastia, ela vem para acelerar os negócios. Vamos conhecer aqui a dinastia? Aqui esse coworking a gente montou justamente para a gente poder cuidar das nossas investidas, né? Então, a Dina, nossa mascotinha, olha como ela é linda. Olha lá, ela assustou com a câmera. Ela sabe reconhecer quem não tem energia boa, viu? Aqui a gente montou os estúdios, eles todos com uma acústica impecável, que a Lady fez com a gente. Então todos os equipamentos, câmera, microfone. Vem cá, você é um tubarão. Mas na verdade, qual outro bicho seria? Um poodle, uma águia? Não, você sabe que o tubarão, se você for ver, ele é até o conceito, né? A galera olha o tubarão como sanguinário, etc. Mas o investidor tubarão, ele é o que mais tem empatia, porque ele está investindo em negócios que ele nunca viu. O conceito mesmo é só de questionar, de perguntar mais. Mas ele não é agressivo, se você for ver, porque ele está investindo em gente que ele nunca viu. É muito mais fácil no mercado financeiro. É verdade. Aqui era outro estúdio de gravação, virou camarim. Eu trouxe as figurinistas do Shark, elas agora são minhas sócias também, que a Cintia e a Ceci são maravilhosas. Então, por exemplo, eu vou ter os eventos, elas já deixam tudo organizado, ó. E isso facilita a vida de uma mulher, gente. Vocês não têm ideia, ó. Tá vendo? Quinta-feira, o look do dia. Sexta-feira, Cuiabá. Então tem tudo certinho.
Aqui pra mim é a cereja do bolo, que é onde é a nossa sala de treinamento. Deixa eu me sentir aqui no palco da Quantas dinastia. vezes você quiser. A gente fez tudo com acústica, tudo preparado. Então você vem aqui, por exemplo, você vai dar um treinamento, literalmente é plug and play. Então aqui tem o café bar, aqui são 4 salas de reunião, são salas de jantar, então tem as divisórias aqui, igual essa sala aqui, ó. Aqui é sempre o que você falou, mesa posta e tal, mas olha que legal, ó. Tá um baita barulho lá, você entra aqui, a acústica toda pensada. Então assim, por exemplo, eu vou fazer uma reunião com você, se eu faço num restaurante, sempre tem alguém escutando, alguém, né, tipo, prestando atenção num assunto que pode ser sigiloso. Então a gente faz aqui todas as nossas reuniões. Essa daqui é uma investida nossa, que é a Dionísio. Ela faz aquelas empenas nos prédios, etc. O Cobra é curador, então tem mais de 400 artistas. E a gente fez o grafitado do elevador. Aí tem um outro ponto, ó. Essa daqui é uma câmera que vai nas quadras de beach tênis, de futebol. Então você que joga tênis, você fez um lance legal, você aperta o botão, ele gera um replay. Ela chama Filma Eu. E daí a gente colocou o botão aqui. Então as pessoas podem literalmente fazer o pitch elevator. Então você faz seu pitch aqui, ó, oi, tal, não sei o que, quero fazer negócio na dinastia. Daí você vem aqui, aperta o botão e ele vai gerar um replay do que você falou. Tá valendo? Tá valendo. Carol, a gente vai ser sócio da Uidu, será? Ah, eu acho que tá negócio fechado, hein? Deixa eu te falar, você é incrível, cara. Obrigado. Não, de verdade, assim, eu acho que é inacreditável o jeito que você pensa, porque a gente sabe da competitividade que tem entre os empresários, né? No mundo empresário, porque existe aquele pensamento de que para você dar certo, para você sobreviver, um outro tem que dar errado, né? Você tem que estar maior do que o outro. E a gente sabe que não é verdade, você mesmo fala isso. A gente tem que fazer com que os empresários deem certo e parem de pensar que nasceram para não fazer ou para dar errado. Obrigada. Fiquei muito feliz e tem muita coisa aí pra gente trocar. Então, a gente se vê aqui embaixo agora, ó. Assim, eu acho você incrível. Incrível mesmo, e por algumas coisas que eu tenho visto acompanhando, porque assim, eu comecei a me aprofundar um pouco mais sobre o que você faz. E é engraçado, porque ali o que eu falo no final, a gente tende a pensar que o mercado, o empreendedorismo, ele é um mercado super competitivo e no sentido, para eu me dar bem, você tem que se dar mal. Eu vou ter que ganhar esse mercado. Então, quando você investe, sei lá, no mercado pet ou no mercado, sei lá, de agro, qualquer coisa, vamos dominar. Cara, e você tem uma visão totalmente diferente. Assim, a sua generosidade, o jeito que você... É o jeito que eu te enxergo, tá? E que eu vi ali. Mas o jeito que você enxerga o empreendedorismo como algo, um ecossistema que convive, e eu vou traduzir isso. Você investe numa empresa e você puxa todo o segmento para dentro da sua casa. Então, se ela investe no pet, mercado pet, comprou uma empresa de pet, estou com isso porque eu acho que você fez um negócio desse outro dia, aí ela usa a dinastia como palco para qualquer um que está no mercado pet ir lá aprender sobre o segmento. Ou seja, você está pensando em, cara, para um dar certo, tem que todo mundo dar certo. E, assim, eu fiquei super impressionado com isso. Eu fiquei impressionado, eu fui com o FIFO lá, e o FIFO é o FIFO. E a gente foi, vamos lá, eu cheguei ali na Alto Miami e o FIFO falou assim, pô, você tem que entrevistar a Carol. Carol é um avião. Eu falei assim, Carol, eu falei assim, como é que eu chego na Carol? Né? Aí tudo é uma questão de acesso. Aí o FIFO, agora, a gente vai aqui do lado. E a gente desceu e estava tendo um café da manhã com o Peter Diamond. Foi. Cara, o cara era o sócio do Musk. O cara é sócio do Elon Musk. E aí, quando corta, eu falo, FIFO, a gente só veio perguntar se a Carol queria... E a gente tava no café da manhã com um cara com 8 pessoas. Verdade. Sentaram, eu falei, a gente não tá nesse café. O FIFO, a gente não tava. Senta aí, fica quieto e come esse croissant aí. Faz cara de que tá entendendo tudo. Cara, assim, ó, é uma casa aberta, é um lugar aberto pro... Assim, ó, eu acho você fantástica, eu acho o jeito de você pensar único. Todos
os players que ficam aí vendendo pastel de vento para empreendedores, se vendem com faturamento, porque a gente já atingiu tanto, e vão levar sua empresa para o próximo nível. Oh, essa frase é demais, cara. E você está numa outra pegada. Você está batendo em educação, você está batendo em puxar o ecossistema para dentro. Você tem falado muito em educação. O que é educação para você? A gente está falando de uma educação segmentada, de uma educação básica, porque Cara, eu sou muito rápido. E eu sei que a sua cabecinha já foi, cara. Você já está em algum outro lugar. Que eu não sei se você quer falar ou não, mas eu acho que a educação é um pavio mais social. Não, esse é um tema que eu adoro, assim. Nosso agradecimento ao FIFO que nos uniu aqui, nos apresentou. FIFO tá aí? Porque Fifão, incrível. Cara, eu te amo. E eu acho que assim, nada por acaso. O FIFO vem né? todos. Ele falou, eu achei o máximo. Só não vem quando tá no casamento de alguma celebridade, não, no Mediterrâneo. Mas o resto ele tá aqui sempre. Mas isso é muito legal, né? Que assim, a gente acaba se conectando com pessoas muito parecidas. E desde que eu fui para aquele prédio, né? E daí eu tenho essa alegria de ter esse vizinho maravilhoso também. Que é a mesma lógica. Putz, você precisa conhecer fulano. E a gente vai de um lado pro outro ali, é porta aberta, vamos? Então, tipo, te apresento agora. E foi esse, no caso do café do Peter, foi muito isso também, que foi outra pessoa que falou, não, posso fazer um café da manhã e tal. O Peter, eu falei, pode, vamos lá montar e tal. Daí eu fui ver quem é o Peter, né? E eu falei, porra. Então, eu acho que é muito legal isso, que quando você faz essa troca, você aprende muito mais. Eu gosto muito de dizer, eu sou uma estagiária há 20 anos. Eu tô aprendendo o tempo todo. Então, quando você se permite aprender, você permite fazer muitas boas conexões. E isso é educação no final do dia. O que é educação? A educação está presente em todos os momentos da nossa vida. As pessoas, elas colocam a caixinha da educação dentro da sala de aula. E não é. Então, quando eu fui fazer esse mestrado, foi para entender que as pessoas aprendem de jeitos diferentes. Então, ou seja, como que eu posso levar a mesma mensagem de outro formato? Por exemplo, educação financeira. 78% das famílias estão endividadas no Brasil. A cada 4 jogadores de bet no mundo, 1 é brasileiro. Isso é medonho. Então, ou seja, como que a gente muda essa realidade? Provocando. Mas provocando aonde? Dentro de casa, dentro da escola e dentro da empresa. Tem 3 lugares que todo mundo vai passar bastante tempo. Então, ou seja, como que eu faço com que eu esteja dentro da sua casa? Quando a gente fala, por exemplo, do mercado imobiliário, pô, beleza, vamos construir casas, etc. Mas por que a gente não traz dignidade para as casas? Por que a primeira casa da pessoa precisa não ser tão legal assim? Por que ela não pode ser mais completa? Por que a gente não pode facilitar o financiamento, mas também colocar uma automação? Imagina se eu ligar a tua casa de manhã com uma aula de manhã, colocar já uma meditação. Ou seja, como que eu posso mudar uma mentalidade te ajudando a ter uma rotina? Porque a educação também é rotina. Veja, no Brasil, infelizmente, a gente lê muito pouco. Assim, a cultura do brasileiro não é do livro. Tá, mas então tem outro jeito então de eu acessar? Aí eu criei, por exemplo, quando eu me provoquei a entender sobre educação financeira, um desenho animado. O desenho animado tem uma vantagem sobre nós. Ele não tem hater. Você já viu alguém na página do Shrek xingar ele? Não tem como. Então corta, vamos fazer em desenho animado. É uma boa ideia. Mas o desenho animado, aí eu entendi que... Primeiro eu fiz um game, que é o 3 Days Live, e depois eu fiz um desenho animado, que é o Clube do Theo Torinho, que ele fala sobre dinheiro e empreendedorismo de graça. Qualquer escola, qualquer cidade, qualquer lugar pode nos convidar, a gente entrega esse material, já foram feitos 10 episódios, a gente vai fazer mais 16 episódios agora. E por quê? Porque ele não entra na vida da criança, como muita gente acha. Todos os pais aqui, ou até quem tem criança perto, já assistiu Galinha Pintadinha, né? Então, ou seja, você entra na vida da família. Então, como que eu entro de uma forma mais leve? Porque um desenho ele é mais leve, um game é mais leve. Então, ou seja, como que eu posso ensinar de outra forma? Isso é educação. E a educação, ela está provocada, de novo. Do jeito como você fala com seus filhos, o que você passa para eles. Muitas vezes... E eu vi esse movimento também, os pais sempre tão ocupados que ele ensina para os outros, ele dá mentoria sobre empreendedorismo ou de como acelerar o seu negócio 10 vezes. Mas o filho não teve essa aula que o pai não participa dos negócios. Eu cresci no meio dos meus pais empreendendo, então isso me ajudou muito. Com 8 anos de idade eu tinha uma horta de alface, eu vendia para rua e tal. Hoje em dia você não pode falar sobre negócios e criança e etc. Mas não era
um trabalho, era uma brincadeira que eu fazia, que eu entendi que não era tão... E é maravilhoso, né, você empreender quando é criança. Porque tudo que você faz, todo mundo te paga mais do que vale, né? Então a alface valia 50 centavos, me davam 5 reais. Ai, que bonitinho e tal. Não sei o quê. Então, assim, você até acha que é mais fácil do que é. Então, são maneiras de ensinar. E toda a mensagem, ela é passada. E tem que ter uma responsabilidade sobre isso. Então, eu vejo uma transformação que a gente precisa fazer, obviamente, na rede pública. Então, quando eu licenciei a marca Shark School, eu entendi, a gente fez esse teste primeiro numa escola privada em Rio Preto, mas a intenção é entrar na rede pública, para a gente falar sobre o que é empreender no final do dia. É um olhar 360. Porque você só vai ter sucesso na sua vida profissional se você também cuidar primeiro de você. Se você tiver saúde mental, se você cuidar do seu corpo, se você tiver noção sobre a importância dos alimentos. A gente acabou de inaugurar um projeto que chama 100 Mais, para a gente falar o que você tem que saber aos 10 anos, aos 20, aos 30, aos 40 anos para você ter sucesso. Então, ou seja, e isso veio da minha melhor amiga que está aqui na plateia também, que é médica, geriatra, que as pessoas só procuram quando tá 60, 70 anos, já tá tudo lascado, daí você vai querer melhorar a sua saúde. Então, ou seja, isso é educação. Quando você passa uma mensagem. Então, a educação, ela tem que plantar uma sementinha. E as empresas, elas também têm esse poder. Eu acho que cada vez mais as pessoas, elas também vão entender que elas vão aprender dentro da empresa. Que as empresas, elas precisam incentivar. E não é falar para o marketing, fazer curso de marketing. É para a pessoa que está no seu time, por exemplo, vir na plateia de um Manifeste-se para ela entender o que você também está pensando. O cargo de liderança, ser CEO, ele vai ser cada vez mais leve se você traz para perto o seu time, para pensar junto com você, para dar outro ponto de vista, ou para dar outra reflexão sobre aquilo. Então, falar sobre educação significa falar sobre o quê? Sobre você questionar, sobre como que você pode levar uma mensagem e como que a gente tem que estar presente em todos os lugares, sem precisar depender de nenhuma liderança política. Como que a gente, sim, poxa, peraí, tem alguma coisa que eu posso fazer? Ah, eu posso, eu falo sobre educação financeira, tá bom, então eu vou fazer um conteúdo gratuito para a gente conseguir colocar disponível nas escolas, quero ser voluntário desses projetos, etc. Ah, mas e se não tiver adesão? Tudo bem, mas você vai tentar fazer alguma coisa, você vai se provocar a fazer alguma coisa. E eu acho que todos nós temos esse poder, todo mundo é bom em muitas coisas, não só em uma. Ninguém aqui é só especialista, eu não acredito nisso. Eu acho que todo mundo tem muitas qualidades. E se a gente puder trocar essas qualidades, a gente erra menos, a gente aprende mais rápido, a gente evolui mais rápido. Então, eu acho que essa união e fazer com que as pessoas voltem a acreditar, de novo, no nosso país, e entendam que essa troca vai ajudar a gente a acelerar mais rápido, vai fazer toda a diferença. Quer ver, o Leonardo da Vinci, ele falava muito sobre a curiosidade, que o professor Roque até fala isso também, a gente bateu um papo sobre isso. A curiosidade é o que transforma a gente, é o que faz a gente descobrir novas coisas, enfim. Mas ele dizia que o mundo só evolui quando você compartilha o que você descobriu. Que é o que eu chamo de ter a ideia dos outros. Assim, você tem que ter a ideia dos outros. Ter a ideia do outro não é roubar a ideia do outro, é melhorar a ideia do outro. Então, quando eu tenho uma ideia, eu conto. Não é impor a ideia. Olha essa minha ideia como ela é boa. Mas é contar ela, porque só assim ela vai ser melhorada, só assim você vai saber se ela está errada ou não. Ou seja, a gente divide essa ideia. Eu vejo, e isso Leonardo da Vinci falava, compartilhe as ideias, divida, porque aí vai evoluir, a coisa vai evoluir. Eu vejo assim, muito pouco hoje, duas coisas. Muito pouco compartilhamento de ideias. As pessoas querem ter razão, esse é o meu negócio e a gente vai esconder aqui, diferente do que você faz. Você compra um negócio e traz todo mundo para dentro daquele negócio, né? E eu vejo muito pouca curiosidade das pessoas. Porque a curiosidade, ela é algo que você vai buscar o que você não necessariamente está procurando, você vai fuçar ali alguma coisa que não estava no seu radar, tá? E hoje a maioria das coisas aparecem na nossa frente, porque o algoritmo joga ali pra gente. Então a gente acaba ficando limitado. Se eu gosto da Disney, vai passar só parque temático. Disney nunca vai aparecer para mim, conheça a Noruega. Entendeu? E eu acho que essa limitação ela é muito ruim para a evolução.
né, do mundo, enfim. Como é que você vê, assim, ó, você que está diante ali no Shark Tank, como é que você sente essa criatividade? Você vê uma diferença de alguns, porque o Shark Tank seleciona ideias legais, mas você também está diante de uma outra amostragem muito maior ali, muito grande. Você vê uma falta de criatividade, uma competitividade simplesmente por vamos ver quem vai vender mais ou oportunidade de venda, ou você acha que, assim, que não, o brasileiro é criativo, as pessoas estão criativas ou não? Porque eu sinto um déficit de criatividade gigantesco nos negócios. Nossa, bom ponto. Eu acho que assim, a gente tem 2 movimentos, talvez, ali. Eu acho que tem, sim, essa questão das pessoas querendo copiar, e eu acho que isso aconteceu e sempre vai acontecer. Quando eu comecei no mercado financeiro, que a gente começou a traduzir o mercado, pouca gente falava sobre isso, e daí, em seguida, quando começou o digital, o marketing digital, começou a aparecer muitos famosos gurus do mercado e etc., copiando. O cara que aprendeu bolsa ontem, dando aula sobre bolsa, né? Então as pessoas falam, pô, se ela ganhou dinheiro com isso, eu vou fazer também, e as pessoas acabam copiando isso. Mas eu também vejo uma provocação da própria empresa, né, dos grupos, querendo resgatar essa criatividade. E é muito legal de falar disso, porque eu estou num momento que acabei de investir no Festival Casa Moda, e a gente, né, até fez quase um rebrand também do próprio festival, porque ele estava só focado em moda, e a gente abriu mais para arte, para cultura, para música. Porque no caso do Brasil, de novo, eu acho que já é da nossa essência a criatividade. A gente é muito animado, a gente tem música, a gente tem... Então, ou seja, e até o clima muito favorece para que a gente possa despertar mais essa criatividade. A moda mesmo brasileira, por muitos anos, a gente dava muito mais valor para qualquer marca internacional, isso ainda acontece, do que para a moda brasileira, sendo que a gente dá aula sobre a criatividade, tecido, corte, etc. Então, como que a gente dá mais palco para isso? E daí, o que precisa para isso acontecer? Provocações. Então, acho que vem muito a calhar, né, o nome aqui do teu programa e o que você faz, que é o Manifeste. Quando você planta essa sementinha, a pessoa para, verdade, eu talvez não esteja despertando a criatividade no meu próprio time. Eu acho que a gente foi também criando essas crenças de é assim mesmo, não, a empresa é para isso, e daí você não dava espaço. Por exemplo, não, a pessoa do marketing, no marketing, o cara da finanças, na finanças. Não, peraí, como que você faz com que o time tenha mais engajamento? Como que você faz com que o time pense em conjunto? Foi muito legal que nesse palco aqui, inclusive, a gente fez uma apresentação chamada O Maestro e a CEO, com o maestro João Carlos Martins, incrível, que num almoço, eles me provocaram, ele e o filho dele, o Carlos, falou, Carol, ia ser muito legal um palco entre o maestro e você como CEO. E desse palco, né, e inclusive a Bianca que fez o roteiro, a gente fez um espetáculo com orquestra para falar qual o papel de um maestro e qual o papel de uma CEO, de criar harmonia. Eu fiquei encantada quando o maestro falou isso, porque eu falei, faz todo sentido. Porque você não é do marketing, você não é das finanças, você é do time. Você não é do violino, você não é do piano, você é da orquestra. Quando você coloca todo mundo para pensar junto, você consegue fazer com que as pessoas também deem insights que você não ia imaginar, mesmo que não seja a área dela. Então, quantas vezes você já viu histórias do estagiário dar um insight incrível? Por quê? Porque ele está vendo ali no dia a dia, às vezes a pessoa que está no front ou na liderança, ela está tão tomada por problemas do dia a dia ou por uma agenda lotada que ela está matando a criatividade dela. Mas quando ela se ela se permite ter um tempo para refletir sobre isso, para provocar, você vai resgatando o que as pessoas têm de melhor, que é essa criatividade. Então, acho que a gente ter o hábito. Aí eu amo alguns livros, né? O Poder do Hábito é um deles. Tudo é hábito. Hábitos bons e ruins, eles estão enraizados. Então, ou seja, se você tem o hábito de fazer as mesmas coisas do mesmo jeito todo dia, não falar com ninguém, não dar bom dia pro seu time, não escutar as pessoas do seu time, você vai criar um hábito de achar que isso é normal, seu time vai achar que isso é normal. Se você transforma isso num outro hábito, uma outra cultura, e daí vem muito enraizado também o que é cultura dentro de uma empresa, dentro de um país, eu brinco assim que com bastante frequência a gente tem que fazer um rebranding brasileiro. A gente tem que levantar quais são as nossas características mais marcantes para a gente poder reapresentar
E a criatividade é uma delas. Então, assim, eu me provoco muito a olhar para isso e pensar o que a gente pode mudar desses hábitos. E daí tem mais 2 livros que eu sou fascinada, que fazem todo sentido aqui, que é do Simon Sinek, Comece pelo Porquê. Você estava falando de propósito, né? Eu gosto da palavra porquê. Por que você faz o que você faz? Quando você tem uma clareza do porquê você faz o que você faz, você consegue fazer com que seu time também compre o seu porquê, que o mercado compre o seu porquê e todo mundo passe a te ajudar na construção disso. E daí vem o segundo livro dele que eu adoro, que é O Jogo Infinito. Todo mundo que pensa em ganhar dinheiro a qualquer custo, em lucro a curto prazo, não se perpetua. Então todo mundo que está vendendo essa ideia, não, porque eu vou fazer esse negócio acelerar, não sei o quê, pá. Mas peraí, você está entendendo a minha essência? O meu porquê? Para onde a gente está indo? Como que a gente consegue criar isso de fato de uma forma forte? Porque senão você vai ter resultado, todo mundo pode ter resultado, mas o quanto esse resultado se perpetua? Como que ele vai existir além da sua existência? Eu acho que é muito mais essa provocação e que a criatividade ela traz isso. Ela traz também a cultura de uma empresa, de uma família, de uma escola. Então, no final do dia, eu acho que são provocações que, ao mesmo tempo que eu concordo com você que a gente muitas vezes está matando, eu também estou vendo movimentos que estão resgatando uma essência que já é nossa e que a gente pode dar aula para o mundo. Isso que você falou aí da cultura, né, de perpetuar, da dinastia, inclusive, é o que eu acredito, é como eu trabalho. Se você quiser vender hoje, foca no produto. Se você quiser vender para sempre, foca em quem você é. E o que você faz não tem que ser o que você vende. Você tem que ser quem você é e é isso que você tem que vender e aí o produto vai... Steve Jobs morreu, a Apple não morreu. O que ele acreditava é que a Apple podia fazer as pessoas pensarem diferente. Não era Apple computadores de última geração, né? Senão você está vendendo produto e aí você fica refém do produto. Eu acredito muito nisso. Mas o papo está espetacular. A gente vai... No programa a gente vai ter... Ele é muito maior do que isso aqui. Eu não vou parar de conversar com você, porque acho que você é uma das empresárias, empreendedoras mais inspiradoras que eu conheci pela generosidade que você carrega, de não ter a competitividade e ter a visão de que, cara, a gente convive aí com o mundo e o empreendedorismo é um ecossistema que você puxa para dentro da sua casa. Alimenta com mesas de comida, que é como você diz, que todos os negócios têm que ser feitos em torno de uma mesa. Ela tem 3 cozinhas, 3, né? 3 cozinhas industriais. Quando ela chegou, eu achei que era uma mesa de fotografia. Eu falei, o que é? Vai ter fotos de café da manhã aqui, ó, você comprou uma margarina e vai fazer uma... Ele achou que é uma casa decorada, né? É pra você, come. Eu falei, é um apartamento decorado. Então, assim, ó, eu acho espetacular, tá? Eu tomei um café lá com você, muito bom, mas eu quero te dar um presente, que é essa turminha, que são 3 meninas empreendedoras, que eu vou te apresentar, vou levar lá na Dinastia, porque eu faço questão. Obrigada. E esse é o Café Fazenda Floresta, que vocês tomaram aqui, todo mundo aí tomou na recepção, mas a história dessas meninas é espetacular. Que elas herdaram a fazenda do pai e tiveram que acreditar no que elas acreditavam, porque ninguém acreditava nelas. Ah, legal, traz o marido de vocês aí para comandar, porque a gente não quer falar com vocês. Era nesse nível. E fizeram um café espetacular. Poxa, super obrigada. Se você quiser, serve lá e eu levo as meninas para tomar o café delas lá. Tá bom, combinado. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Acreditar é a sua razão que deve ser testada. Teste o que você acredita para ver se aquilo funciona no mundo, se aquilo tem condição de conviver de maneira harmoniosa no mundo. Acreditar no que você acredita não é sair igual louco, é testar aquela crença, ver se ela é viável, se ela tem condição de conviver no mundo, porque essa é a razão de qualquer ser desse mundo, é que ele conviva com outro ser. Tá? E é isso que a gente faz, e esse conceito do manifeste é isso. A hora que está ali, você deve se manifestar.